Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre geometria espacial. O tema de hoje é corpos redondos. Olha só, gente, para darmos continuidade, faz necessário a gente lembrar que todo aquele corpo espacial que gira com facilidade, corpo redondo. A gente pode colocar como destaque os principais, que são cilindro, esfera e cone. Vamos começar pelo estudo dos cilindros. Definição. Consideremos um plano alfa em um círculo de centro O e raio R. Seja AB um segmento não paralelo e não contido a alfa. Chamamos de cilindro circular a reunião de todos os segmentos congruentes e paralelos a AB, com uma extremidade no círculo situado no mesmo semi-espaço determinado por alfa. O que tudo isso significa? Que o cilindro é definido pela circunferência que está contida em um plano, onde essa circunferência está paralelo a um segmento de reta perpendicular a este plano. Quais são os elementos principais de um cilindro? O cilindro tem duas bases, gira com facilidade por conta da sua face lateral. Quando a gente desmancha o cilindro, que a gente encontra dois círculos e um retângulo. Quais são as partes dos elementos do cilindro? A altura, que vai do ponto mais alto ao ponto mais baixo, sempre perpendicular, certo? Essa altura, geralmente, vai ser o eixo do cilindro, só não vai ser quando ele não é um cilindro reto. Aí nós vamos ter o raio da base, que são iguais, ó, as duas bases, e a geratriz, que é a geratriz, qualquer segmento com extremidade nas extremidades da base e paralela ao eixo. Quais são os tipos de cilindro? O cilindro pode ser circular oblíquo, ó, tortinho, onde a geratriz é maior do que a altura, e o cilindro circular reto, onde a geratriz é igual à altura. Um cilindro circular reto também é chamado de cilindro de revolução, pois ele é gerado pela rotação completa de um retângulo, que eu acabei de falar para vocês. Um retângulo faz rotação completa, fechando-se as bordas, aí eu vou ter a face lateral e as bases, certo? Esse retângulo está fazendo uma rotação completa em torno de um eixo que contém seus lados. Como eu calculo a área do cilindro? Muito bem. Como eu havia falado antes, a base do cilindro é uma circunferência e onde as duas são iguais. Então, a área da circunferência, a área do círculo, é πr ao quadrado. A gente lembra disso, certo? Como são duas, basta você calcular uma vez e multiplicar por 2. Tá ela aqui, a área da base. E a área lateral? Essa lateral aqui, ela é formada pela altura do cilindro, e a base, ela é feita de acordo com o comprimento da circunferência da base, ó. Então, como é que eu encontro essa base? Eu encontro pelo comprimento da circunferência, 2πr. Então, a base da área lateral de um cilindro é 2πr. E a altura vai ser a altura H do cilindro. Então, para calcular a área lateral, eu faço 2πr vezes H. Se eu quero a área total, simplesmente eu junto a área lateral com a área de duas bases. Aqui ele colocou já em evidência a fórmula geral, mas se vocês não lembrarem na hora de fazer a conta, não tem problema. Simplesmente você calcula a área lateral e soma com duas áreas da base, ok? Aqui, galerinha, nós vamos ter algumas particularidades no cilindro. Por exemplo, secção meridiana. A secção meridiana é o quadrilátero obtido a partir da interseção do cilindro com o plano que contém seu eixo. É como se você tivesse dado uma facada no cilindro e aí vai ficar só a face que lhe apresenta. Então, como é que eu calculo a área dessa secção meridiana? Lembrando que o cilindro aqui está sendo equilátero, ou seja, um cilindro com medidas de lados iguais, então a altura é igual a 2 vezes o raio. Se o cilindro está com a secção meridiana equilátera, quer dizer que isso aqui é um quadrado. Aí, como é a área do quadrado? Não é o lado ao quadrado, então você só multiplica esse lado por esse lado. Lembrando que a altura é igual a 2 vezes o raio, então ele representou aqui 2 vezes o raio vezes a altura.
Outra parte que a gente vai lembrar é da secção meridiana, né? Quando forma um quadrado. Da mesma forma que eu coloquei para vocês, como é que eu calculo isso aqui? Sabendo que a área da secção meridiana de um cilindro equilátero é 36 centímetros quadrados. Como eu calculo o volume do cilindro? Olha só. Se a área dessa secção é 36 e eu acabei de dizer que essa altura é igual a 2 vezes o raio, então eu posso dizer que a altura é igual a 2R. Então a altura ao quadrado é 36. A medida dessa altura vai ser 6, porque 6 ao quadrado é 36. E o raio? O raio é 2 vezes, né? Multiplicando por 2, então vai ser 6 dividido para 2, 3. Com isso, eu calculo o volume do sólido, porque o volume do cilindro nada mais é do que a área da base pela altura. Então, eu faço 2πr ao quadrado, então 2 vezes π, 3 ao quadrado, e multiplico por 6. Aqui nós vamos ter a secção longitudinal. O que é uma secção longitudinal? É uma parte que é obtida através da interseção do cilindro com o plano, ou seja, você faz um corte, né, de acordo paralelo com o plano. Então, essa secção ela vai aumentando de tamanho desde que ela vai se aproximando do raio. E aí você precisa dessa medida, ó, e da medida da altura, que vai ser sempre a mesma. Muito bem. E a secção transversal é o contrário, é como se você estivesse tirando uma fatia de círculo de dentro do cilindro. É obtida a partir da intersecção do cilindro com o plano perpendicular ao seu eixo. A secção transversal de um círculo congruente à base de um cilindro, ou seja, a secção transversal é sempre a mesma medida da área da base, não importa onde você vai cortar, o círculo tem raio sempre igual. Aqui tem um exemplo de como nós vamos calcular. Calcular a área do volume do cilindro equilátero de altura 10. Primeiro vocês veem aqui que ele fez a área da lateral, depois a área da base, aí a área total, somou a área lateral com duas bases e o volume pela formulinha, né, a área da base vezes a altura. É só questão de conta, galera, vocês precisam lembrar, memorizar as formulinhas. Vamos lá então revisar? Área lateral. A área lateral vai ser o comprimento da circunferência pela altura. 2πr vezes h. A área da base. Como são duas bases, você calcula primeiro um. A área da base, πr ao quadrado. Eu quero a área total, então vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. E o volume, a área da base vezes a altura. Você pode deixar todas as suas contas em função de π. Só basta substituir o π por 3,14 ou algum valor diferente se a questão te oferecer ou se o gabarito da questão vier em valor numérico, mas se vier em função de π não tem problema. Agora vamos falar um pouco sobre cone. Os elementos de um cone. Olha, gente, lá no cilindro as duas bases são iguais, o cone só tem uma base. E a face lateral do cilindro, ela forma sempre um vértice, ó. Então, o cilindro, o cone tem a altura, que vai do ponto mais alto até o ponto mais baixo, sempre perpendicular, forma sempre um ângulo reto. A geratriz, que é o segmento de reta que vai do vértice até um ponto do raio, até a extremidade. Aí tem o raio da base e o eixo de rotação por onde ele gira. Muito bem. A secção meridiana do cone é como se eu tivesse realmente dado uma facada no cone, eu tiro um triângulo, que é a face que eu vou ver. Então, nessa secção meridiana, se o triângulo for equilátero, o cone também vai ser equilátero. O que eu posso destacar aqui? Ó? A geratriz, a altura e 2 raios. Então, para encontrar a geratriz ou um raio ou altura, basta eu saber duas dessas medidas e aplicar o teorema de Pitágoras. Aqui ele mostra como a gente faz a planificação do cone. O que o cone é formado? Tem muita gente que tem dificuldade para identificar, acha que a face lateral do cone é um triângulo, mas não é. A face lateral de um cone é dada por um pedaço, um setor circular de uma circunferência de onde ele foi tirado. É como se eu tivesse uma roda e tirar dessa fatia. É uma fatia de pizza. Aí você encontra, no caso aqui, esse raio está chamando de geratriz, porque a geratriz é o raio da circunferência grande de onde foi tirada a face lateral. Vamos não esquecer disso não. E a base vai ser a medida desse setor aqui, ó.
desse arco aqui. Então, vamos estar sempre ligado. A área da lateral, como é que eu calculo? Π raio vezes geratriz. E a área da base? πr ao quadrado. Então, sempre lembrando disso. Se eu quero a área total, eu somo a área lateral com a área da base. Aqui tem como você trabalhar, né? Mostrando para vocês como você encontra as formulinhas. Ó. Área lateral, π raio geratriz. A área da base, π raio ao quadrado. E a área total, não nego para vocês que nem sempre a gente lembra de colocar em evidência, vai ser π raio geratriz mais π raio ao quadrado. Como o π aparece em duas vezes, ou colocou em evidência, o raio também aparece duas vezes, colocou em evidência. Nesse caso aqui sobrou a geratriz e aqui o raio. Aí veja, o ângulo do setor circular, como é que eu encontro esse ângulo aqui? Muito bem. Eu sei que uma circunferência fechada corresponde a 360 graus. Então, 2 vezes π geratriz, que é o raio da circunferência grande, de onde nós tiramos a face lateral do cone, vai ser 360 graus. Aí, se eu quiser esse ângulinho aqui, ó, que foi formado do vértice, o que eu faço? Eu faço 2π raio igual ao alfa. Faz uma regrinha de 3 e você encontra. Você faz assim, ó. Sempre a área da circunferência grande está, né, o comprimento da circunferência grande está para o ângulo total, 360 graus, assim como o comprimento da circunferência pequena está para a alfa. Se quiser trabalhar também através da área, com a fórmula da área, também dá certo. Olhem bem. E o volume do cone? O volume do cone é igual ao volume do cilindro, só que você vai ter que dividir por 3. Lembra que a pirâmide tem a mesma característica do prisma quando vai calcular o volume, mas divide por 3? Então, é πr ao quadrado h dividido por 3. 1/3 da área da base pela altura. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo, para vocês treinarem, para saber como vamos calcular. Só dizendo a vocês que no Enem não aparece muito questões assim, com muitos números, muitos cálculos, coisa pouca sobre cone. Aparece mais nas provas das universidades que apresentam mais questões retas, né, curtas, e no Enem aparece alguma coisa sobre cone, mas é mais você calcular o volume, não tem muito disso aqui não. Mas eu já trouxe para vocês irem treinando. Ó, um cone tem 10 centímetros de altura, o raio da base é 4. Eu conheço a altura e o raio. Se eu precisar da geratriz, aplica Pitágoras, que é a letra A, medida da geratriz. A área lateral, eu vou utilizar a formulinha, que vai ser π, o raio, vezes a geratriz. Se eu quero a área da base, πr ao quadrado. A área total é a lateral mais a base. E o volume, né, se fosse o caso, se pedisse o volume, é a área da base pela altura dividido por 3. E aqui ele pede a medida do ângulo, ele fez a regrinha de 3, ó, como eu falei para vocês. 360 graus está para o comprimento da circunferência, assim como o alfa está para o lado que eu preciso. E assim você encontra, beleza? Agora vamos para a esfera. Definição de esfera. É o lugar geométrico dos pontos do espaço cuja distância a um ponto fixo centro é igual ou menor que uma constante positiva do raio. Então, qual é a definição da esfera? A esfera, ela é um sólido de revolução, ou seja, ela gira, ó, desse lado, vou botar aqui, desse lado, ele gira do mesmo jeito que ela vai girando ao contrário, né? Esfera também é um sólido de revolução gerado pela rotação de um semicírculo em torno de um eixo que contém o seu diâmetro. Lembrando sempre que o raio, quanto mais no meio, maior o tamanho desse raio. Ele vai se distanciando, vai diminuindo o tamanho do raio. Aí vem a secção esférica. O que é a secção esférica? É o que eu acabei de dizer. São os círculos formados pelos raios, ó, que vai conter. Então, se ele está mais próximo do centro, né? Como se fosse que a gente faz a imagem do planeta Terra, sabendo que ele não é uma esfera, que ele é achatado nos polos, mas a linha do Equador é como se fosse o maior raio. E aí ele vai se distanciando e vai diminuindo os tamanhos, certo? Então, para eu encontrar o valor, por exemplo, aqui eu tenho uma secção esférica e eu quero saber o raio dessa secção. Então, eu vou saber que da extremidade até o centro vai ser o raio sempre é do mesmo tamanho, certo?
Aí eu preciso dessa distância aqui para poder calcular através de Pitágoras. Aí, gente, como é que a gente faz para calcular a área da superfície esférica? Lembrando que ela sempre vai ser aproximada por conta do π, certo? Então, a área dessa superfície é 4πr ao quadrado e o volume é 4/3 de πr ao cubo. Lembre sempre de elevar o r ao cubo. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de como calcular a área da superfície esférica e o volume, sendo que o raio dessa esfera tem 6 metros. Muito bem. A altura vai ser 2 vezes o raio, é o diâmetro. E o raio é 6, então o diâmetro vai ser o quê? 12. Muito bem. Se eu quero a área, eu vou utilizar a formulinha 4π raio ao quadrado, então 4π, 6 ao quadrado. 4 vezes 36, 144, como é área centímetro quadrado, pode deixar em função de π. Se eu quero o volume, 4/3 de π raio ao cubo, o raio sendo 6, eu elevo 6 ao cubo, dá 216. Multiplico por 4, divido por 3, né? Aqui eu já deixou aqui em forma de 4 vezes 72. Mas a gente poderia simplificar, não tem problema não. 4 vezes 2, 8, multiplicando logo, 4 vezes 7, 28, 288. No caso aqui, centímetros cúbicos. Ok, meninos? Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês assistam, que vocês aproveitem a explicação. Vou tentar ver se eu consigo baixar mais alguns vídeos para auxiliar nos estudos de vocês. Eu desejo tudo de bom. Até a próxima. Um beijo. Tchau.